Pedir para os irmãos se colocarem em pé, em reverência à palavra. E vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. O último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 14. A sétima carta à igreja de Laodiceia. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: é o anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, esta palavra, Senhor, é tua, não é minha, Senhor. Não é da igreja, não é humana, mas é uma palavra que o Senhor declarou, Pai. E o apóstolo João foi encarregado de escrever aquilo que ele ouviu dos teus lábios. E, Senhor, ele registrou, e esta palavra chegou até nós. E o teu Espírito Santo vai usar esta palavra para falar conosco nesta noite. Tu tens toda a liberdade, porque tu és Senhor, ó Pai. Faz, Senhor, a tua vontade sobre esta palavra nas nossas vidas, na vida de cada um, Senhor amado, dos teus filhos que está aqui, ou dos amados que estão nos assistindo, Senhor, neste momento, seja ao vivo, seja numa gravação, mas que todos, ó Pai, possam receber aquilo que o teu Espírito Santo tem preparado para trazer sobre as nossas vidas, de acordo com esta palavra. Assim nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Em nome de Jesus. Alguns teólogos interpretam essas 7 cartas de Apocalipse como 7 períodos da igreja sobre a terra. E se nós formos analisar desse modo, a última igreja é a igreja de Laodiceia. A gente pode dizer que é a igreja dos nossos dias, a igreja contemporânea. Tem pessoa que interpreta dessa maneira, eu não acho errado, acho que até se aplica, porque muito daquilo que a igreja de Laodiceia viveu, muitas igrejas têm vivido hoje. E o Senhor falou exatamente comigo, e eu fui escrevendo aquilo que o Espírito Santo foi ministrando, sobre nós termos um coração que não seja dividido, nós temos um coração que seja completamente inteiro e entregue nas mãos do Senhor. Porque esta igreja de Laodiceia, ela tinha um defeito, uma falha, que o Senhor apresentou, e Ele apresenta no versículo de número 15. Ele diz: eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna. Era uma igreja que não era mundana, mas que também não era totalmente consagrada. Ela não era totalmente mundana, nem totalmente consagrada. Ela era mais ou menos. Mais ou menos. E quando a gente olha para a igreja hoje, e eu não estou falando de placa, eu estou falando das pessoas, estou falando do povo de Deus. Quantas pessoas que nós conhecemos que são assim? Ele não é mundano, mas ele também não é totalmente consagrado a Deus. Ele vive lá no meio termo.
Quem sabe ele pensa assim, eu não sou radical, mas também não sou do mundo. Tá bom assim. Eu já pensei assim. Senhor, eu não sou tão fiel quanto eu deveria ser, mas também eu não sou tão ruim quanto algumas pessoas aí no mundo. Tá bom assim. Não, não tá bom. Porque Deus não aceita uma igreja morna. Porque Deus não aceita um crente morno. Deus está falando e Deus está confrontando esta igreja. Ele não está citando, meus irmãos, aqui, que como em outras igrejas havia casos de adultério, havia outros casos mais graves, mas a igreja de Laodiceia, o seu pecado era ser uma igreja morna. E talvez eles achassem que porque eles eram mornos, porque não tinham pecados gritantes no meio, talvez eles achassem que estava tudo bem, está tudo bem. Olha, a gente olha aqui, não tem casos de adultério no nosso meio, não tem casos de violência, olha, nós estamos aqui, tá? Não tem mau testemunho, está bem. Aí Deus olhou para eles e disse, não está nada bem, não. Não está nada bem. E por quê? Porque a igreja estava negligenciando, e nós vamos ver aqui, qual era o principal foco da igreja, e qual é o principal foco que Deus quer que a gente tenha, o que aconteceu com essa igreja, o que levou essa igreja a se tornar morna, e Deus fala no versículo 16, olha, porque és morno e não és frio nem quente, eu vou vomitar-te, quer dizer, eu não te quero, vou jogar você fora, vou afastar você da minha presença. Então é grave quando a gente tem uma vida espiritual morna, quando a gente vai levando as coisas de Deus, não estou sendo, e a gente sabe, porque o Espírito Santo testifica no nosso coração, eu não estou sendo o crente que eu deveria ser, mas eu também não sou um desviado, mas eu também não sou alguém que está fora da igreja, que está fora dos caminhos do Senhor. E às vezes a gente acha que isso é o suficiente, mas Deus está dizendo, olha, porque não és frio, porque não és quente, és morno, eu vou te vomitar, não vou te aceitar. E nós estamos num tempo, irmão, que não dá para a gente brincar. Então nós estamos num tempo, e nenhum tempo é tempo da gente brincar, se a gente for pensar bem. Porque às vezes a gente fala, não, porque a volta de Jesus é iminente, então a gente tem que estar atento. Amém, glória a Deus. Mas irmãos, quantas pessoas morreram, e quantas pessoas vão morrer antes da volta de Jesus? E para elas, se elas estiverem mornas, elas vão ser rejeitadas do mesmo jeito. O arrebatamento não chegou, a pessoa morreu, mas ela morreu morna. Deus vai rejeitar ela da mesma maneira. Não é só no arrebatamento que Deus vai rejeitar algumas pessoas. Não é só no arrebatamento porque a gente lembra automaticamente da parábola das 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. A gente associa como se só no arrebatamento Deus fosse dizer para as loucas, eu não conheço vocês, não. A todo tempo Deus está olhando para as pessoas e aqueles que vão morrendo e que chegam na sua presença e que levaram a sua vida espiritual de qualquer maneira. A todo momento essas pessoas estão chegando na presença de Deus. E Deus está dizendo, eu não te conheço. Eu não te conheço. Não sei quem você é. Porque as virgens que eram nécias, elas chegaram, bateram na porta, e o esposo abriu e ele disse, eu não conheço vocês. Mas não eram noivas? Mas não estava esperando o esposo? Mas o noivo diz, eu não conheço vocês. E Jesus encerra o sermão da montanha, que é um sermão que vai dar muitos ensinamentos da vida cristã. E ele vai terminar esse sermão de uma maneira bem forte. Ele vai dizer, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quem são esse povo? O povo da igreja. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Por quê? Vive uma vida que não é inteiramente nas mãos de Deus. Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade, irmão? Iniquidade pode ser aquilo que a igreja de Laodiceia está vivendo. Uma vida que não é inteiramente entregue nas mãos do Senhor. Uma vida que não é totalmente consagrada nas mãos do Senhor. Uma vida que não tem o reino de Deus em primeiro lugar.
uma vida que não tem prioridade nas coisas de Deus. A sua prioridade são outras coisas. Pastor, o que o senhor está dizendo? Olha o que diz no versículo 17, nós vamos descobrir onde estava o coração dessa igreja. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Onde é que estava o coração da igreja de Laodiceia? No mundo, nas coisas do mundo. Não estava no mundão, mas estava nas coisas do mundo. Você está entendendo, irmão? Quantas pessoas servem a Deus só porque ele quer ser abençoado aqui nessa terra? Está seguindo a Deus, está servindo a Deus, está orando, está jejuando, está buscando, mas ele está fazendo isso não na expectativa de viver no céu, e nem na expectativa de que a vida dele seja para a glória de Deus. Ele está vivendo na expectativa dele alcançar bênçãos materiais. Ele está vivendo na expectativa, ele está servindo a Deus na expectativa de que Deus venha honrar ele nessa terra. E eu não estou dizendo que Deus não faça isso, mas se esse for o objetivo da nossa vida, nós estamos vivendo errado. Nós estamos vivendo errado. Nós nos tornamos crentes mornos. Se o reino de Deus e a sua justiça não está em primeiro lugar na nossa vida, se a nossa preocupação principal é, e Jesus fala isso no Sermão da Montanha, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Então nós estamos sendo crentes mornos, porque essa era a preocupação da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tinha problema financeiro? Não. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Então significa que eles buscaram isso, eles se esforçaram e eles conseguiram isso. Mas Deus está dizendo, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Paulo fala assim, a nossa esperança está só nesta terra. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso que Deus fala dessa maneira forte, e a palavra de Deus é forte. Quem pensa só nas coisas deste mundo, quem serve a Deus só para receber bênçãos materiais, é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Você pode até vir para o Evangelho por causa que você de uma bênção que você está precisando. Quantas pessoas foram alcançadas pelo ministério do Senhor Jesus Cristo porque estavam enfermos, porque precisavam de um milagre? Mas o foco seu não pode ser só nisso, irmão. Você se converteu porque o Senhor te curou, você se converteu porque o Senhor fez uma obra na tua vida, amém, glória a Deus. Mas não fica só nisso. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus não pode me abençoar, pastor? Pode. A gente olha, Abraão foi abençoado, Deus enriqueceu Abraão, Deus abençoou Abraão. Olha Jó, Deus deu em dobro tudo o que antes ele possuía, mas onde é que estava o coração de Jó? Você vê alguma vez Jó preocupado com o seu estado material? Não, Jó está preocupado na sua comunhão com Deus. Onde é que está o Senhor? Onde é que está o Senhor na minha vida? Ele não está preocupado se ele vai ter riqueza ou não, ele está preocupado com a comunhão com Deus. Abraão não tinha o seu coração nos seus bens materiais, o seu coração estava em Deus. Quando Deus pede tudo, ele entrega tudo. Ele não questiona, ele não duvida, ele não balança. Quantos crentes hoje, se Deus pedir tudo, a pessoa vai balançar, vai falar, ai meu Deus, não, tudo não, Senhor, tudo eu não vou entregar não, não. Quantas pessoas, se ouvissem Deus pedir o que Abraão ouviu Deus pedir, iriam dizer, não Senhor, isso aí já é demais, isso aí eu já não estou disposto a fazer não, isso aí eu não estou disposto a entregar não, Senhor. Por quê? Porque o coração está nas bênçãos. O nosso coração não pode estar na bênção, o nosso coração tem que estar no Senhor, é no Senhor que tem que estar o nosso coração. Algumas pessoas Deus tirou, olha Moisés, Deus tirou da riqueza e do palácio, e fez ele ser uma pessoa simples e humilde. Mateus, Deus tirou da coletoria, onde ele ganhava muito dinheiro, colocou ele no ministério para ele viver uma vida simples e humilde. Então tem pessoas que Deus vai dar riqueza, mas tem pessoas que Deus vai tirar a riqueza. Sabe por quê, irmão? Porque o objetivo de Deus não é que você vença aqui nessa terra, o objetivo de Deus é que você vá para o céu. Se aqui nessa terra, para você herdar o céu, Ele tiver que tirar os bens materiais de você, Ele vai tirar. Porque Ele está interessado na tua eternidade. É isso que a gente precisa entender.
Porque às vezes a gente vive reclamando, e a gente não para agradecer o que Deus está fazendo na nossa vida. Jó perdeu tudo, sim ou não? Foi bom ou foi ruim quando a gente olha para o final? Foi bom ou foi ruim? Ninguém quer passar pelo que Jó passou, não é isso que eu estou dizendo. Você não está pedindo para passar pelo que Jó passou. Eu quero que você olhe para a vida de Jó. Foi bom ele ter perdido tudo? Sim. Porque lá no final ele declara: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Agora a minha intimidade contigo é outra. Agora, Senhor, agora eu te conheço, agora eu te vejo face a face. Então, houve um propósito naquilo que Deus fez na vida dele. E o propósito não eram os bens materiais. Os bens materiais foram uma consequência do coração de Jó, porque o coração de Jó estava em Deus. Nosso coração tem que estar em Deus. O coração de Moisés foi para Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, que ele rejeitou os tesouros do Egito, porque ele teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Olha o apóstolo Paulo, ele tinha uma vida lá que, se ele continuasse no farisaísmo, ia ser do lado material bom. Mas ele abriu mão de tudo e ele desconsidera tudo como esterco, mediante o Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa entender que às vezes na nossa vida nós vamos passar fases boas e fases difíceis. E Paulo fala isso: eu sei tanto ter abundância quanto a passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu tiver abundância, eu não viro as costas para Deus, eu não me esqueço dele. Se eu tiver na dificuldade, eu não vou achar que ele se esqueceu de mim, ou que ele me abandonou. Aleluia! Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Deus quer nos levar, meu irmão, para onde nós entendamos o que realmente importa. Verso 18, Deus está mostrando para a igreja de Laodiceia o que realmente importa. O que realmente importa não são bens materiais. O que realmente importa não são a glória e a fama deste mundo. O que realmente importa, Deus fala: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Que ouro é esse, irmão? Que é um ouro que Deus diz que só Ele tem. Que ouro é esse? O apóstolo Pedro fala que a prova da nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro que perece. A prova da nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece. O que é a prova da nossa fé, irmão? É você ser capaz de fazer aquilo que os discípulos fizeram, de fazer aquilo que Abraão fez, de fazer aquilo que Moisés fez. Nada mais importa para mim a não ser fazer a tua vontade. Se tiver que sair do palácio, eu saio, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se tiver que ir para a cova de leão, eu vou. Se tiver que ir para a fornalha de fogo ardente, eu vou, como os moços fizeram, como Daniel fez. Não importa a situação que eu tiver que enfrentar, contanto que eu esteja no centro da tua vontade. Paulo teve as suas viagens missionárias, ele teve bons momentos, momentos de alegria, em que muitas pessoas se converteram, em que milagres extraordinários aconteceram, mas teve um momento que ele foi preso injustamente, que ele foi açoitado injustamente, teve um momento em que ele foi apedrejado, teve um momento que ele sofreu naufrágio, teve momentos difíceis, mas em nenhum momento ele voltou atrás. Ele disse: Senhor, está difícil demais. Não. E quando ainda ele tem um espinho na carne, que ele vai orar, e o Senhor fala: a minha graça te basta. Não te preocupa com isso. Isso está gerando em você um ouro provado no fogo. Não te preocupa com luta, não te preocupa com tribulação, não te preocupa com perseguição, com adversidade. Não te preocupa com essas coisas, porque o que está sendo produzido, o que está sendo gerado dentro de você, é um ouro mais precioso, aleluia, do que qualquer ouro desta terra. Jesus disse para nós ajuntarmos tesouro aonde? No céu. Porque ele disse: onde estiver o teu tesouro, vai estar o teu coração ali. E quando Jesus fala isso, é uma séria advertência para nós. Porque olha a mulher de Ló. Onde é que estava o coração da mulher de Ló? Em Sodoma e Gomorra.
O anjo está pegando na mão dela, o anjo está arrastando ela para fora da cidade, o anjo está arrastando ela para a salvação. Mas o coração dela ficou em Sodoma e Gomorra. Mesmo sob a advertência de Deus, não olhe para trás, ela não resistiu, porque seu coração ficou naquela cidade. Ela olhou para trás e perdeu tudo, irmão. Quem olha para trás perde tudo. Quem fica com o coração nas coisas dessa terra, perde tudo. Quantos companheiros de Paulo o abandonaram, amando o presente século? Ele vai falar, olha, Demas me abandonou, amando o presente século. Ele vai falar de outros que desistiram da sua jornada, da sua caminhada cristã, porque acharam difícil demais. Porque acharam, não, peraí, esse negócio de servir a Deus aí, de abrir mão de tudo para fazer a vontade de Deus, não, é muito difícil isso aí, eu não quero não. Não, ao Geazi, com o coração doendo, vendo Naamã embora, carregando todos aqueles tesouros, o coração de Geazi doeu, que ele sabia da dificuldade que ele estava vivendo com o profeta. Olha, essa vida de profeta não é fácil. O homem está indo embora carregado de tesouro, veio carregado. Se eu pegar só 2 talentos ali, eu já faço o meu pé de meia. Já ganhei na loteria. Não preciso mais me preocupar com nada. Ele pensou nas coisas materiais e ele perdeu tudo. A lepra de Naamã vai cair sobre você e sobre a sua descendência. O que adianta ter o ouro? O que adianta ter as riquezas do mundo, se perde a salvação? Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. O que adianta? Por isso Deus está falando, aconselho-te de mim, entenda aquilo que realmente tem valor. O que tem valor não é o que fica sobre esta terra, o que tem valor é o que nos acompanha pela eternidade. Os discípulos entenderam isso. Abraão entendeu isso, por isso que o coração de Abraão não pesou quando Deus pediu Isaac. Os discípulos entenderam isso, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram sem questionar nada. Porque essa vida aqui passa rapidamente. Mas a palavra de Deus diz, aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E Deus quer que você, meu irmão amado, entenda. E há um tesouro nos céus, maior do que qualquer coisa desta terra. Você pegar o homem mais rico dessa terra, o que ele tem não se compara com aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós na eternidade. Não é só pelo tempo que nós vamos desfrutar, e é toda a eternidade, mas é pela qualidade daquilo que Deus vai nos dar. A Bíblia diz que neste lugar não vai ter mais dor, mais morte, mais sofrimento. Os nossos olhos não derramarão mais lágrima nenhuma. Para sempre, eternamente, na presença de Deus. E que vale a pena a gente só se preocupar com as coisas desta terra? Se quando a gente morrer não leva nem a roupa do corpo, né? A roupa do corpo não vai, não acompanha. Os faraós construíram as pirâmides lá, encheram de tesouro lá dentro, encheram de comida que eles gostavam, encheram de até animais de estimação, colocava lá dentro, colocava servos lá dentro para morrer, para acompanhar eles na outra vida. Ficou tudo ali. Não levaram nada, nem uma moeda, não levaram. Tinha até uma crença antiga de alguns povos, né? Tinha que pôr uma moedinha na língua do morto, para que quando ele chegasse no determinado lugar, aquela moeda, ele pagava a salvação dele, para atravessar para o paraíso. Aí ia lá, exumar os cadáveres, a moedinha estava lá, no cadáver, não leva nenhuma moedinha. O que nós levamos, irmãos? Nós levamos aquilo que nós fazemos para Deus. Aquilo que nós vivemos para Deus. Aleluia! Eles se preocuparam só com as coisas materiais. E por isso, viveram uma vida espiritual morna. Não vive uma vida espiritual morna. Jesus ensinou para nós fazermos o quê? Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as demais coisas, Deus sabe das tuas necessidades. Deus não é inconsequente.
Deus não é negligente. Quando Ele tirou aquele povo do Egito, Ele colocou aquele povo no deserto. Ele sabia que eles precisavam comer todo dia. Ele sabia que eles precisavam vestir. Ele sabia que eles precisavam de água. Ele sabia que o sol do deserto era escaldante demais. Por isso a coluna de nuvem de dia para fazer sombra. Ele sabia que no deserto à noite a temperatura vai a 0 grau. Por isso aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo e os aquecia. Aleluia! Por isso o maná vinha todo dia. Por isso a água saiu da rocha. Por isso a Bíblia diz, entre as suas tribos não houve um só enfermo. Sabe o que é isso, irmão? 40 anos, mais de 3 milhões de pessoas andando no deserto, sem um hospital, sem uma enfermaria, porque Deus disse, eu sou o Senhor que te sara. Aleluia! Entre as suas tribos não houve um só enfermo. E o que o Senhor quer de nós? Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. O Senhor repreende porque Ele nos ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Muda de vida. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda a porta não se fechou. Aleluia. Ainda o noivo não veio buscar a sua noiva. Você ainda está vivo aqui sobre esta terra. Não espera você partir para você falar, não, agora eu acerto minha vida com Deus. Ninguém acerta nada depois da morte. O que tem que acertar é em vida. Mas eu servi a Deus a minha vida inteira. Não parta sem ter a sua vida inteira nas mãos de Deus. Porque depois que a gente morrer, não tem mais conserto. Aí é consequência. Aí nós vamos colher aquilo que nós vivemos aqui. Nós vamos colher o fruto das nossas escolhas. Deus está falando, arrepende-te, muda. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que Deus está falando? Eu entro. Às vezes a gente usa esse versículo muito para a pessoa aceitar Jesus. Mas olha onde está esse versículo. Quando a gente vive uma vida espiritual morna, Deus está fora da nossa vida. Deus não está junto com a gente. Quando a nossa vida espiritual é levada de qualquer maneira, quando nós não colocamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Jesus está declarando, estou fora. Estou fora dessa vida. Essa vida não, eu não habito nessa vida. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, ceio com ele e ele comigo, restabeleço a comunhão. Restabeleço, aleluia, a comunhão que foi perdida. Quantas pessoas não sentem mais a presença de Deus? Quantas pessoas não sabem mais, aleluia, do que a comunhão do Espírito Santo? Estão na igreja há muitos anos, mas a sua vida está vazia. Por quê? Uma vida espiritual morta. É uma vida que não tem mais a presença do Espírito Santo. Se tornou morno, o Espírito Santo saiu. Olha Sansão, quando Sansão vai ali e ele quebra o pacto com Deus, o que acontece? O Espírito Santo se retira da vida dele. Mas quando ele se arrependeu, o Espírito Santo voltou. Amém? Jesus está falando aqui, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, quer dizer, quem que tem que tomar atitude, irmão? Jesus não disse, eu chego e arrombo a porta e entro. Não, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, atitudes nossas. Por isso lá em cima Deus falou, arrepende-te. Muda de vida, arrepender é mudar de vida. Não é dizer, eu sei que eu estou errado, Senhor. Eu sei que um dia eu vou precisar mudar. Não, isso não é arrependimento. Arrependimento é, Senhor, me muda agora, me transforma agora. Eu não quero viver mais nem um minuto errado. Eu quero um conserto agora, Senhor. Meu Deus, me dá força, Senhor. Me dá condições, Senhor, de vencer, Senhor. É viver uma nova vida, é escolher. É tomar atitudes, é abrir a porta, aleluia. E o Senhor disse, eu entro na casa. Eu ceio com Ele, eu entro, e Ele comigo. Eu restabeleço a comunhão. E olha que promessa gloriosa. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Irmão, que glória é essa? O Senhor Jesus está dizendo, eu vou conceder que você se assente comigo no meu trono. Ô irmão, que
promessa gloriosa. Assim como eu venci e meu Pai me assentou com Ele no seu trono, você vai se assentar comigo no meu trono. Que promessa gloriosa é essa? Meu irmão, o que nesse mundo supera isso, irmão? Qual é a bênção? Qual é o objetivo material que chega perto dessa promessa do Senhor Jesus Cristo? Não só a salvação, mas vai sentar comigo no meu trono, aleluia! Vai se assentar comigo. O que nesse mundo se compara com isso, irmão? Para e pensa. O que nesse mundo pode superar isso? Nada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. O Senhor fala e nós precisamos ouvir. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar.